bom dia, shalom, shalom. Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Anne, aqui no nosso devocional matinal, meu doce bom dia com Jesus. Hoje estou compartilhando com vocês mais uma porção da palavra do Senhor, aqui falando sobre Abraão e sobre também a intimidade que Abraão tinha com o Senhor e sobre também a importância da intercessão. Bem, aqui no contexto da história de hoje, nós estamos falando quando Abraão está ali na porta da sua tenda, ali tranquilinho, quando ele avista de longe 3 varões se aproximando. Ali, esses 3 varões se aproximam, logo Abraão, ele se ajoelha e na frente daqueles homens, porque ele reconhece que aqueles homens estão vindo da parte do Senhor. Então, eles são anjos do Senhor. A Bíblia declara, que um daqueles ali é o Senhor, A Bíblia, a forma como é descrito com letra maiúscula, os historiadores da Bíblia diz que é uma forma corpórea do próprio Jesus ter se apresentado a Abraão ali, junto com os 2 anjos, que estariam descendo mais tarde para executar ali a Sodoma e Gomorra. Por que a gente sabe sobre isso? Porque é o que nós vamos conversar aqui agora. Quando eles chegam, ele oferece para eles chegarem, então ele oferece água para eles lavarem os pés e oferece para eles também uma refeição. Então ele oferece um sacrifício ali, um bichinho ali, acho que é um cabrito, se eu não me engano, aqui na leitura que ele oferece. E eles comem a refeição e tudo mais. Então os 2 anjos descem para Sodoma e Gomorra e um fica para trás. E então a Bíblia relata que depois da refeição fala assim: os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Então, aqui Deus fala, não é certo eu fazer tudo isso e não compartilhar com ele. Veja bem, o Senhor, Abraão era amigo do Senhor. Então o Senhor falou assim: não é justo eu esconder isso dele mesmo, porque o sobrinho dele morava naquele lugar. Então o Senhor resolve compartilhar com Abraão o que estava acontecendo. Então ele fala que chegou até ele tudo o que estava acontecendo naquele lugar. Então o Senhor ia enviar destruição para aquele lugar. Então daí fala assim, os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Ou seja, o Senhor ficou diante de Abraão, o Senhor com letra maiúscula. Aí diz assim, isso está no versículo 22 do capítulo 19, tá bom? Aí diz assim, olha só, é muito legal essa parte. Aproximou-se dele
e disse: Exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim, os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso. Afinal, estaria tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu. Isso tudo Abraão falando para o Senhor. Aí o Senhor respondeu: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: Embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de 5 justos? O Senhor disse: Se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: Por causa dos 40, não a destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, meu Senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: Se eu encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu: Uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: Por causa dos 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: Por causa dos 10, não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua tenda. Olha que lindo esse finalzinho. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu. O Senhor só desceu para a cidade quando ele terminou a conversa com Abraão. Só quando Abraão parou de falar com ele, aí que deu a conversa por encerrada, o Senhor desceu para cumprir o que ele tinha que fazer. Ou seja, teve toda aquela conversa com ele, pacientemente, né? Até, Abraão aliviar o coração dele, porque Abraão estava aflito, preocupado. Afinal, Ló estava lá. Abraão sabia que Ló estava lá, porque a família de Ló estava lá. Estava Ló, as filhas, a esposa e a família o genro das filhas e tudo mais. Abraão estava pensando na família dele que estava lá dentro, por isso que ele foi diminuindo. Só que quando os anjos chegaram, se a gente for ver, continuar aqui, e a leitura que nós vamos chegar aqui, se a gente continuar a leitura, quando os anjos estão lá na casa de Ló e fala a cidade vai ser destruída, avisa, tem familiar, avisa que a cidade vai ser destruída, ninguém deu bola. Ninguém se importou. Os familiares das filhas dele, eles não se importaram. Por isso que os únicos que sobraram foi Ló, a filha, a esposa e as filhas. E no fim, no meio do caminho, a esposa ficou para trás. Porque ninguém deu bola. Mas quando Abraão está conversando com Deus, que foi diminuindo até chegar nos 10, porque ele estava pensando na família dele que estava lá. Entendeu? Então ele estava intercedendo pela família dele diante do Senhor.
Gente, olha o poder da intercessão. A intercessão move o coração de Deus. E quando nós somos amigos do Senhor, gente, a gente tem tanta nomenclatura, né? A gente é filho, a gente é servo, a gente é amigo. Nós somos tudo isso para o Senhor, sabia? E o Senhor considera muito isso. O Senhor, Ele é muito paciente, o Senhor, Ele é muito amoroso conosco. Porque aqui a Bíblia revela para nós como o Senhor foi paciente com Abraão. Sabe, o Senhor permitiu, né? Deixou os anjos irem na frente dele, ele ficou para trás para conversar com Abraão. Olha, meu amigo, vai acontecer isso. E Abraão fica ali, deu a oportunidade para Abraão interceder pela família dele. E Abraão não perdeu tempo, ele intercedeu pela família dele. E o Senhor ouviu ele, porque aqueles anjos foram na frente e tiraram a família de Ló de lá. Entende? Então, a intercessão vale muito a pena. Às vezes a gente pensa, né? Ai, quem sou eu na fila do pão, né? Para pegar e orar e Deus me ouvir e atender minha oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí a gente pensa, mas quem sou eu, né? Para ser justo? Através de Jesus nós somos justos, nós somos justificados através do sangue de Jesus. Então sim, nós somos justos não por causa das nossas obras, por quem nós somos, mas através do sangue de Jesus nós somos justos. Então, não poupe as suas orações pela vida de alguém, sabe? Através de uma família, de uma questão, de uma situação. Interceda diante do Senhor, porque isso salva vidas. Intercessão salva vidas. Salva, liberta, cura, transforma. A oração pode muito em seus efeitos. Não poupe alguém das suas orações. Bombardeie o céu e o inferno com as suas orações e veja o sobrenatural de Deus acontecer. Porque foi o sobrenatural de Deus que aconteceu na família de Ló. Porque, olha, Deus livrou a família dele. A esposa só não foi salva porque ela não queria ter saído de lá. Não foi porque ela só deu uma olhadinha para trás e só porque o Senhor disse, corre e não olhe para trás. Não foi só porque ela deu uma olhadinha, não foi por isso. Foi porque ela não queria ter saído de lá. Ela queria ter ficado lá. Ela foi porque a Bíblia fala que eles nem queriam sair. A Bíblia diz que os anjos pegaram eles pelas mãos e arrastaram eles de lá. A Bíblia descreve essa situação, que eles foram arrastados de lá. Porque quando a gente lê aqui, eles eram ricos. Eles tinham tantos bens que eles tiveram que se dividir. Lembrem que eles escolheram ir para aquele um lado e Abraão e Sara foram para o outro, de tantos animais e riquezas e tal que eles tinham. E eles tiveram que sair com a roupa do corpo, correndo da cidade, sem nada. Entendeu? Então eles não queriam largar os bens para trás, as coisas deles para trás. Então, quando a esposa de Ló olha para trás, ela olha sem querer ir. Por que Jesus fala lá no Novo Testamento, olha a esposa de Ló? Você acha que Jesus ia citar ela a troco de nada só porque ela olhou para trás para ver a cidade queimando? Não, é porque ela não queria ter saído da cidade, ela não queria ter deixado as coisas dela para trás.
entendeu? Então, gente, foi assim algo sobrenatural que Deus fez. Então, o Senhor pode fazer algo sobrenatural se você interceder por alguém. Então, não livre alguém da tua intercessão, tá bom? Exerça a intercessão na vida de alguém, na família de alguém, na sua família, entende? Tá bom? Então, é mais um exemplo, né, de Abraão na nossa vida, né, para nossa vida, pra gente copiar, né, um referencial para nós aí, pai Abraão, né? Pai Abraão tem mais, além de ser o pai da fé, né, também ele é um referencial para nós na intercessão. Amém? Que Deus abençoe seu dia, tenha um dia aí maravilhoso na presença do Senhor, um dia produtivo, que tudo aquilo que você tocar venha prosperar em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.